Janaína, professora de Física, e hoje nós vamos falar sobre espelhos planos. Então, vamos lá entender um pouquinho quais são as características que nós vamos estudar sobre esse instrumento. Então, bora lá! Primeiro de tudo, nós vamos verificar a reflexão da luz. Nos capítulos anteriores, a gente já estudou sobre esse termo, tá? Reflexão. E como nessa imagem está mostrando, a gente consegue obter uma reflexão de uma imagem, tá? A partir de uma determinada superfície. Nesse caso, a gente está utilizando a água. Então, a partir da superfície da água, a gente consegue obter a reflexão, né, desse palácio, supondo que seja um palácio, tá? Vamos considerar que seja. Ok? E como é que ocorre essa reflexão a partir dos raios incidentes, tá? É o seguinte, nós temos aí essa imagem, tá? E nós temos o primeiro, que é o RI, que significa raio incidente, ou seja, é aquele raio que chega até o espelho. Então, esse raio chegando até essa superfície refletora, tá? Pode ser um espelho, pode ser a água, tá? Então, qualquer superfície que, de fato, dê para observar uma determinada imagem, tá bom? Então, o que acontece? Esse raio incidente chega até o espelho e haverá uma reflexão, ou seja, esse raio, tá, vai se transformar em um raio refletido, que é o RR, ok? Então, é extremamente importante a gente lembrar disso. Raio incidente é o raio que chega até o espelho e raio refletido é o raio que sai do espelho, tá? Então, agora nós vamos verificar as leis da reflexão. A primeira fala o seguinte: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, que é essa perpendicular bem no meio, tá? Da superfície refletora, pertence ao mesmo plano, tá bom? Então, se estiver no caso, o raio incidente estiver no eixo X, todos os demais raios e a reta normal também estará no eixo X, ok? E a segunda lei diz o seguinte: o ângulo de incidência, que é o I, é igual ao ângulo de reflexão, ambos formados com a reta normal, sempre em relação à reta normal, tá, pessoal? Ao espelho no ponto de incidência. Então, é o seguinte, vamos considerar que esses dois ângulos, o I e o R, tem um determinado valor. Então, vamos considerar que o I seja 60 graus, tá? Que o raio de incidência faça um ângulo de 60 graus com a reta normal. Isso significa que o nosso R também vai ser 60, então eles sempre serão iguais. Então, se o meu I, tá, o meu ângulo de incidência for 45, o meu R, o meu ângulo refletor, né, de reflexão, também vai ser 45. Os dois sempre serão iguais. Então, é extremamente importante que vocês lembram dessa observação, tá bom? Então, vamos agora verificar outras características do espelho plano, ok? Aí, no caso, é mais a definição. Um espelho plano é um sistema óptico constituído de uma superfície perfeitamente lisa e polida. Isso porque a gente consegue ver a reflexão do objeto, tá bom? O reflexo do objeto. E aqui a gente pode perceber que, a partir dessa palavra, tá? Natureza, a gente pode perceber que se a gente colocar um espelho próximo a essa palavra, a gente não vai ver essa palavra perfeitamente, né? Como está escrito natureza, a gente vai ver de forma contrária, certo? Então, essa é uma das primeiras observações, que nem sempre a gente consegue olhar a imagem, tá, de forma perfeita, certo? Idêntica ao objeto. E um exemplo são as ambulâncias, tá? Geralmente a ambulância, ela sempre vem escrita a palavra ambulância, só que escrito ao contrário. Por que isso? Porque é o seguinte, quando a sirene tá ligada, tá? E eles estão no meio da rua, se locomovendo, qualquer veículo que estiver em sua frente tem que sair da frente justamente, né, para eles poderem passar. Isso é lei, tá? E o que acontece? Quem estiver no veículo da frente, ao olhar para o retrovisor, vai ver escrito ambulância de forma perfeita. Isso porque ele está vendo reflexo, tá? A imagem da palavra. Então, vai vir de forma perfeita. Por isso que a ambulância, o veículo, está escrito a palavra contrária, justamente para quem estiver dentro do veículo, ler a palavra perfeitamente, tá bom?
Durante a aula, durante a nossa conferência, eu mostrei pra vocês um aplicativo que é super bacana. Eu vou mostrar pra vocês aqui, só que no próximo vídeo. Pra vocês identificarem a partir do nosso rosto, a simetria do nosso rosto. É possível a gente meio que duplicar o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então, eu vou estar finalizando esse vídeo e no próximo eu vou estar explicando pra vocês que aplicativo é esse, tá bom? É bem bacana, dê uma olhadinha lá.